Você está começando na harmonização facial e algumas vezes você tem dúvida de como começar a atender, como fazer melhores atendimentos, planejamento para os seus pacientes. Bom, esse vídeo é um vídeo que todo profissional que está no início da carreira deveria assistir. E são coisas que, se tivessem sido passadas para mim, se eu tivesse assistido um vídeo desse, talvez fosse muito mais fácil algumas coisas. Oi, eu sou a Ana e eu vou contar para vocês de forma prática e rápida coisas que eu gostaria de ter escutado no início da minha carreira. Se você não é inscrito aqui no meu canal, aproveita, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha para pessoas que também estão iniciando na harmonização facial. Bom, o primeiro ponto quando a gente está falando do início da harmonização facial é que quando a gente está iniciando, algumas vezes a gente foca na coisa errada para estudar, no ponto errado para estar estudando e realmente estar focando naquilo. E a gente quer estudar tudo, quer saber tudo e no início nós não vamos ser bons em todas as áreas, em todos os procedimentos. A gente precisa começar realmente naquela palavra, iniciante, começar no básico. E qual que é o básico que eu vejo que muitas vezes dentro dos cursos de harmonização facial são partes negligenciadas? A anatomia facial. Não adianta você querer tratar, começar a fazer botox nas pessoas, né? Preenchimento e você não entender a anatomia facial. E quando a gente fala de anatomia facial, uma coisa é muito importante. Não é só anatomia muscular, saber o nome dos músculos, saber pontos de inserção, origem, e você não entender o básico que é toda a parte de anatomia da pele, anatomia sim muscular, processo de envelhecimento, coxim de gordura, pontos de estruturação óssea. Então você entender esse conjunto que aí sim vai envolver toda a anatomia facial. Algumas vezes tem diferença até na parte da idade de cada paciente, porque vai ter processos ali ou mais exacerbados, ou processos que estão iniciando na parte da anatomia, na parte do envelhecimento. Então a gente precisa entender isso quando a gente fala de harmonização facial. E quando você está no início da estética, algumas vezes você quer saber fazer técnica. E eu vejo um erro muito comum entre as pessoas, que é justamente você fazer técnica do fulano, técnica do ciclano, técnica X, técnica Y. Quando vê, você tá com uma obesidade de conhecimento, uma obesidade de curso, um monte de técnica e você não sabe fazer nada direito. E quando isso tá no início, quando você tá iniciando, isso é o ponto de frustração, é o ponto que você vai achar que as outras pessoas são melhores que você, que as outras pessoas entregam mais resultado que você, justamente porque você não tá partindo da base, daquele início que é muito importante. Aí a gente vai entrar no segundo ponto para vocês, que é em relação aos cursos, em relação às técnicas. Gente, claro que esse mundo educacional hoje é muito importante e é muito legal que tenha muitas pessoas fazendo, que tenha muitas formas de você buscar que isso é mais acessível. Até um dia eu estava conversando com uma mentorada minha sobre isso. Quando eu comecei, era mais escasso, então a gente fazia sempre os mesmos cursos, a gente às vezes até reencontrava colegas que você fez um curso em janeiro e foi fazer o outro em setembro, e vocês se reencontravam, eram aquelas mesmas pessoas, então acabava sendo uma coisa até mais fácil pra gente escolher. Hoje em dia não, hoje em dia tem muita técnica, hoje em dia tem muita coisa, e isso acaba até dificultando pra vocês, né? Mas aqui que vocês têm que pensar, que seguir uma metodologia, seguir uma técnica no início, fazer aquele curso, focar nesse curso, praticar nesse curso e chegar no teu consultório e realmente fazer isso valer a pena é a melhor opção. Então a parte do ensino é muito importante, porém você tem que saber que quando você chegar lá no teu consultório, a prática você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu e por um momento, seja 6 meses, 12 meses, você vai focar nessa técnica que você aprendeu. Tá tudo bem existir várias formas de aplicar Botox, tá tudo bem existir
várias formas de reconstituição, entregar resultado, novas seringas no mercado. Que legal! Isso é bom para a parte da harmonização facial, mas a gente não vai ser bom em tudo não sabendo o início, não sabendo a parte inicial. Então eu, quando comecei, não sabia ser boa com as duas reconstituições. Eu nem sabia diferenciar no início, mas eu precisei ficar boa em uma, entender, detalhar aquela reconstituição. Hoje, qualquer reconstituição que eu vá fazer, seja seca, seja úmida, com qualquer seringa que eu for aplicar, eu sei fazer. Só que não foi assim sempre. Então, esse é um ponto muito importante. Gente, o terceiro ponto que fez toda a diferença para mim dentro da harmonização facial, dentro da estética facial, foi uma coisa que eu trouxe da odontologia. Eu já comentei em vários vídeos aqui no canal do YouTube, que é sobre a avaliação inicial. Até hoje eu fico muito assustada mesmo quanto os profissionais fazem os procedimentos sem avaliar os pacientes antes. E eu até brinco que ou se garante muito, né, se garante demais assim nessa questão dos resultados, ou realmente não sabe fazer, ou realmente não aprendeu. Então eu sempre priorizo, sempre coloco o paciente numa avaliação inicial, coloco na cadeira, eu faço um plano individualizado, eu escuto o paciente. Gente, isso aqui, essa dica aqui, ela pode parecer tão boba, mas ela muda dígitos dentro do nosso consultório. E sabe o que foi engraçado até? Porque o Gabriel, um dentista que tá lá no nosso consultório também, eles são muito experientes, os pacientes adoram ele, eles já têm um faturamento super legal, já entregam ótimos resultados, e eu dei uma dica para eles da avaliação, que era sobre isso: escutar o paciente, fazer uma anamnese personalizada, ter um ponto de conexão. Gente, em 3 semanas, o resultado assim foi outro, sabe? E até mesmo não só falando de ponteiro mexendo, né, mas falando também dos pacientes entregando presente, sabe, pros dentistas. Isso foi uma coisa tão legal, tão bacana, e ver que a minha dica deu certo. Então, se deu certo lá, com certeza vai dar certo para você. Tire esse momento, trabalhe nessa experiência do cliente. Mesmo você sendo iniciante, estando ali em sala de coworking, não tendo seu consultório, não conseguindo fazer toda aquela experiência personalizada, mas já no início, se você mostrar que se preocupa com o paciente, que ele não tá ali simplesmente só para que você, sabe, para que ele passe o Pix, para que ele faça o débito ali, e você mostre isso para ele, já vai ser de grande valor. Gente, o quarto ponto que eu tenho para passar para vocês, eu até fico com um pouco de medo que vocês entendam errado, mas ele vai fazer total sentido quando eu falar do último ponto aqui. O quarto ponto é falar sobre os materiais. Em 2019, 2020, quando foi que eu realmente comecei com a harmonização facial, a gente não tinha tantos produtos como tem hoje, certo? Hoje em dia tem muitas marcas de ácido hialurônico, fio, preenchedor, né? Até mesmo aumentou as marcas de Botox, de toxina botulínica. Só que o seguinte ponto é importante: a gente não vai saber entregar a mesma técnica, o mesmo resultado com todas as marcas. Então você não vai e você não precisa conhecer todas as marcas, você não precisa trabalhar com todas as marcas. Se torne bom naquela marca custo-benefício que realmente você saiba trabalhar. Cuidado, porque existe hoje umas marcas que não são vantajosas quando a gente fala de durabilidade, quando a gente fala de resultados, quando a gente fala de satisfação do paciente, só que ela é muito beneficiosa para você comprar. Então eu não recomendo você entrar já de cara nesse ponto. O que eu recomendo você fazer? Comprar produtos de qualidade, comprar produtos que realmente vão entregar para o paciente, né, para esse paciente de vocês no início, mas que também tenha uma efetividade e um custo-benefício legal. Então esse é o ponto, não queiram usar todas as marcas. Eu comecei lá em 2020, eu só usava o Juvederm, não usava mais nenhuma marca, era só a Juvederm. Depois eu aprendi a usar Renova, depois eu aprendi a usar Restylane, mas vocês estão entendendo que foi depois, foi uma escadinha, eu fui crescendo em resultados, aí sim aprendendo a usar novas marcas. Gente, esse quinto ponto, ele é muito importante para tudo que a gente conversou até agora.
faça tudo por etapas, não queira pular etapas, não queira se comparar, não queira achar que você, porque você vê no Instagram uma pessoa lá que atende 50, 60 pacientes, né, que posta isso, você quer fazer dessa forma também, que você quer ter esses mesmos resultados. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Não queira pular etapas, faça tudo certinho, aprenda a usar aquela marca efetivada, aprenda a usar aquela técnica, faça, se torne bom naquilo, se torne expert naquilo e depois disso, você passa para outras marcas. Depois disso, você passa para novas técnicas. Então, não queira nesse início atropelar tudo, que vai dar tudo errado e você vai se frustrar nesse caminho. E se você quer saber mais sobre como você pode iniciar, se você quer saber mais sobre dicas do dia a dia mesmo que você pode estar utilizando, comenta aqui embaixo que eu vou te mandar algumas dicas extras lá no seu WhatsApp ou no seu Instagram. E também você pode fazer parte da nossa mentoria do Protocolo Perfeito em Toxina Botulínica. A gente tem tanto a mentoria presencial quanto a mentoria online e a gente tem a opção online e presencial. Então, se você quer saber mais, comenta aqui embaixo que eu vou estar enviando para você.